Bebê manhoso demais, briga com o sono, tem vários despertares noturnos, só volta a dormir quando você coloca no peito durante o dia. Não tem Cristo que faça fazer aquelas sonecas para aquela recuperação do sono. Gente, a gente sabe, né, que cuidar de criança não é fácil. A gente sabe que criança pequena dá trabalho mesmo, mas não é possível que seja tão difícil assim. Olá meninas, aqui é a Andressa do Sintonia de Mãe, seja muito bem-vinda. Hoje um assunto muito pedido, sono do bebê. Eu sei que muitas de vocês que estão com um bebezinho pequeno, estão aí naquela tentativa de resgatar as suas noites de sono de novo. É isso mesmo, né? Essa é uma situação muito comum, a gente sabe que os bebezinhos ainda não são maduros o suficiente para dormir a noite toda e nem poderia. Até porque a natureza é muito sábia, né, gente? Então já acontece esses despertares noturnos porque o bebê precisa se alimentar, porque a gente precisa olhar para saber se o bebê tá bem, tá respirando, tá tudo tranquilo. Nos primeiros dias aí, né, nos primeiros meses, o bebê requer essa atenção. Mas agora que vou fazer um parêntese, isso não precisa ser sofrido, não precisa ser uma coisa assim praticamente impossível para você. Noites de sono, que agora até mesmo parece mais assim um sonho de consumo, né? Uma coisa inatingível. Não precisa ser assim, tá? Isso que eu quero conversar com vocês aqui neste vídeo, porque muitas mamães acabam caindo na crença de que é natural, é assim mesmo, o bebê funciona desse jeito, não vai dormir, só vai dormir quando crescer. E a gente tem que aguentar. A gente não tem que aguentar. Eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, principalmente para você começar a entender os sinais de que o seu bebê está tendo déficit de sono. Primeiro, eu quero falar com vocês o seguinte: vocês sabiam que por mais que a gente tenha essa ilusão de que as coisas vão melhorar com o tempo, comece a fazer um exame de consciência agora e veja se você sente isso, que a cada dia as coisas parecem que vão piorando, de que você tem até uma esperança de que aquela noite vai ser melhor. Você tenta levar o seu dia certinho, de forma regrada, tentando na medida do possível criar uma rotina que seja compatível com saúde, mas naquele meio da noite, quando o bebê acorda, você pensa assim, né? Eu fazia muito isso, gente, porque eu tive problema de sono com meu filho. Uma hora eu conto isso pra vocês. Mas eu acordava à noite e eu pensava, gente, de amanhã não passa, eu preciso fazer alguma coisa, não é possível que é para ser assim, não é possível que essa situação esteja certa. A gente começa a pensar isso, né? E aí, gente, vem até aquela culpa, né? Porque a gente começa a pensar de que a gente tá fazendo alguma coisa de errado. E pode estar mesmo, viu? Eu descobri os 3 erros que eu fazia. Eu quero te ajudar com isso também, tá? Tem 3 erros que a maioria das mamães cometem. Para isso, gente, para falar sobre isso, que não é assunto deste vídeo, eu vou deixar aqui para vocês uma aula onde eu falo os 3 erros que impedem que o seu bebê durma. Essa aula tá completinha, assiste, viu? Porque esse é o seu primeiro passo para você conseguir resgatar suas noites tranquilas de sono. Aqui nesse vídeo eu quero falar para vocês que sim, é possível a gente conquistar de novo essas noites e a gente precisa entender. Primeiro de tudo, gente, quais são os sinais que o bebê tá dando pra gente de que realmente tem alguma coisa errada, de que realmente algo não tá bem, que não é uma situação natural, orgânica, não, tá? Claro que existe aquele momento de maturidade, de aprendizado, mas tem alguns sinaizinhos aqui, eu vou contar para vocês 3 sinais que você pode perceber observando aí logo aí na rotina da sua casa, quando se segue a rotina aí da sua casa, e você vai entender um pouquinho melhor disso que eu tô falando, tá bom? É sinal que se o seu bebê tá acontecendo uma dessas 3 coisas que eu vou relatar aqui, ele tá te pedindo ajuda, tá? Então tem o desenvolvimento natural? Tem. Mas se tá tendo esses sinaizinhos, é sinal o bebê que tá falando assim, opa, mamãe, tô precisando de ajuda nesse quesito aqui. E a gente vai aprender para poder ajudar, tá bom? Então vamos lá, anota aí primeiro sinalzinho.
O primeiro sinal, gente, é o bebê mal-humorado. Vocês já viram isso? Seu bebê é mal-humorado? Apesar de ser criança, de não ter problemas na cabeça, não tem boletos para pagar, sim, muitas crianças passam o dia inteiro mal-humoradinha, manhosa, aquele grude em você, não te deixa fazer nada. Sabe quando você vê o bebê não tá feliz? Gente, eu percebia muito isso no meu filho. Eu falava, gente, mas meu filho tem tudo, tem todo o amor e parece que não é uma criança feliz. O meu filho quase não sorria. Sério, gente, quase não sorria. Ficava o dia inteiro manhozinho, grudado em mim. Então, esse é um sinal importante, gente. Por quê? Porque o bebê tá precisando de ajuda. Uma criança que tá bem alimentada, que tá bem em relação à questão do sono, que tá cumprindo as necessidades necessárias durante o dia, essa criança tá feliz, essa criança tá contente, essa criança tá sorridente, tá brincando, essa criança tá bem. Então, quando a gente percebe que o bebê não tá bem, que ele não tá feliz, que ele tá manhozinho, tá mal-humorado, coloca um alerta aí, tá? É sinal de que ele tá precisando da sua ajuda nesse quesito. Segundo sinal, às vezes, gente, olha só, o bebê não precisa estar o dia inteiro sonolento para a gente poder entender que tá faltando sono, tá? Às vezes tá faltando sono noturno e às vezes tá faltando também o soninho das sonecas diurnas. Só que algumas crianças não manifestam isso abrindo a boca, bocejando ou mesmo ficando manhosinha, como eu comentei aqui no item anterior. Algumas crianças, elas revelam que estão precisando de ajuda através desse segundo sinal, que é hiperatividade. Isso mesmo, o bebê fica agitado demais. Muito, assim, aquela criança que não tem parada, sabe? Que roda em volta da mesa e sobe no sofá e desce, aquela criança hiperagitada. E isso pode ser um sinal de déficit de sono, sinal de alerta, sinal de que a criança está precisando de ajuda. Uma criança que dorme bem, está bem alimentada, lembra que eu falei anteriormente, uma criança feliz? Então, uma criança que tem aquela agitação, aquela ansiedade interior, assim, é uma criança que não está bem. Talvez se a gente colocar esse soninho em dia, a criança começa a ficar calma e mais tranquila. O que vai levar para o terceiro item, o terceiro sinalzinho aí, que é a falta de concentração. Isso mesmo, gente. Então, se o seu filho anda tendo falta de concentração, você fala, a criança não consegue prestar atenção ou não consegue ficar muito tempo numa brincadeira, isso tem a ver um pouco com a alta agitação, a alta atividade. Mas aqui, nesse quesito, é que eu tô falando de concentração mesmo. Sabe aquela concentração de não conseguir manter o foco, manter a atenção? Então, essas crianças normalmente, elas têm mais dificuldades para aprender a falar, para aprender a andar, né, para aprender a se expressar. Por quê? Para o aprendizado, pré-requisito para o aprendizado é atenção e memória. Então, se uma criança está com déficit de sono, não está cumprindo as horas necessárias de sono em 24 horas, ela vai desfocar. Por quê? Porque o cérebro dela está sentindo, está sendo impactado por essa falta de sono. Então, isso é super importante, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Tá demorando muito para falar, para andar, tá tendo algum problema de focar a atenção, não consegue parar e se concentrar em uma brincadeira? Pode ser sono, tá? Fica atento a isso. E agora, gente, eu vou dar um último sinal, um sinal extra aqui. E por que eu deixei esse como dica final? Falei os 3 aqui para vocês, mas eu vou dar mais um de lambuja aqui para vocês, tá bom? Porque eu considero que isso é muito importante nos tempos atuais em que a gente está vivendo. Ele não estava aqui, esse sinal não estava na minha listinha, não, mas eu sinto que é importante falar isso para vocês, que é a imunidade da criança. Então, se a sua criança fica muito doentinha, tem sempre episódios de febre, de coriza nasal, de resfriadinho, de gripe, de viroses de uma forma geral. E, gente, hoje em dia a gente tem que ficar mais atenta ainda, né, a essa questão da imunidade. Então, se isso acontece com a sua criança, se a sua criança é uma criança que fica mais doentinha, dá uma prestada de atenção nisso, tá? Se o sono está em dia, porque realmente pode ser uma criança mais sensível, né? Ou uma criança que tem algum tipo de alergia, intolerância, alguma coisa desse sentido. Então, já é uma criança mais sensível, mas também pode ser
uma criança que esteja, não é que a criança é fraquinha, doentinha, não, é só falta de sono. Quando a gente coloca esse soninho em dia, quando a criança passa a ter noites reparadoras, que as células do nosso corpo, tanto do corpo da criança quanto do seu também, viu, mamãe? Precisam disso. A gente fica melhor, passa o dia melhor e a nossa imunidade vai lá em cima. Tá? Imunidade tem muito a ver com felicidade, viu? Então, ó, olha a dica aí. Gente, observando esses sinais que eu contei aqui para você, a gente já começa a entender se a nossa criança realmente está precisando de ajuda. Tem algum ponto aqui que você identificou que está acontecendo aí com a sua criança? Marca aqui na área de comentários que eu quero te ajudar a descobrir qual é o ponto aí que você precisa trabalhar, tá bom? E se você descobriu um desses sinais, marca aí para mim qual sinal ou quais sinais que a sua criança tem. E a gente vai sim começar a construir agora, começar esse resgate de noites tranquilas de sono para pais e filhos aí na sua casa. Começa assistindo essa aula aqui dos erros que eu vou deixar aqui para você, tá bom? E me segue aqui no Sintonia de Mãe, porque eu tô sempre postando conteúdos aqui sobre sono, amamentação, introdução alimentar, todas essas questões aí que você precisa saber para criar bem o seu filho, para você ter aquela sensação de boa mãe, tão gostoso. É isso que a gente quer, né? Fazer sempre o nosso melhor. Então, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita e lembra de deixar um like aí para mim se você gostou desse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo legal e que vale a pena mostrar para mais pessoas. Eu conto com você e a gente se vê no próximo vídeo.